Eu quero compartilhar uma palavra com você. Quem estava domingo passado, gente? Aqui presente ou assistiu pela... Quem lembra o tema da palavra? Peguei vocês agora, né? Olha aí, viu? Avental feito de folha de figueira. Hoje nós vamos falar sobre a veste nupcial. Vamos falar sobre a veste nupcial hoje. E vamos usar como base um texto de Mateus capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo de número 8, tá? Mateus 22, a partir do 8. Eu quero que você me acompanhe. Se você não tiver com a sua Bíblia em mãos, impressa, olhe no seu celular. Mas se você for muito tentado a olhar outras coisas, olhe aqui para o telão. Que vai fazer com que você mantenha o seu foco, a sua concentração. Tá ok? Podemos ler? Mateus 22, a partir do versículo de número 8. Me acompanhe aí, por favor. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Diga misericórdia. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Ai, 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 ai. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos lá. Ok. Veste nupcial. Meus amados, este assunto tem sido um ponto de muito debate entre teólogos, para tentar chegar a uma definição do que significa ou do que representa essas vestes nupciais. Existe aquela pergunta: veste nupcial fala da santidade? Veste nupcial fala da justificação? E daí por diante vem questionamento, estudo e mais estudo para tentar chegar a uma definição do que realmente significa esta veste nupcial. Ao pesquisar um pouco sobre isso, eu gostei de uma definição de Charles Spurgeon. E eu quero usar essa definição aqui para compartilhar isso com você. O Charles Spurgeon, ele diz que a veste nupcial é uma marca da graça. Tá bom? E eu quero trabalhar com você um pouco em cima desta declaração aqui. E eu quero compartilhar algumas coisas baseado no texto. E eu quero que você veja aqui comigo, caminhe nesse entendimento e permita que o Espírito Santo fale ao seu coração aquilo que você de fato não quer ouvir. Mas aquilo que você precisa ouvir. Amém? Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo não está aqui para massagear o meu ego, e nem o seu também. Amém, queridos? Ele se importa tanto conosco, que ele não fala aquilo que a gente quer ouvir, ele fala aquilo que a gente precisa ouvir da parte dele. Amém? Então pega essa definição aqui de Charles Spurgeon: a veste nupcial é uma marca da graça. Por que eu apoio esta afirmação? Por que esta afirmação dele? Eu quero lhe dar pelo menos 3 motivos baseado no próprio texto aqui, e você vai entender. Primeira razão: os servos do rei saíram pelas ruas convidando quem eles encontravam. Me responda, isso não é graça de Deus? O rei não disse: olha, pega esses convites, todos já estão com os nomes devidamente selecionados. Vocês não vão em qualquer casa, vocês não vão entregar para qualquer um, só vão entregar para as pessoas que já está endereçado aqui. Entende
Isto aqui é uma marca da graça de Deus, porque eles estão indo. Rei, quem é que nós devemos convidar? Maus e bons. Quem vocês encontrarem pela rua. Olha, Senhor, o ajudante de pedreiro, ele sai meio sujo da obra. Eu falo isso porque eu já fui ajudante de pedreiro. E se encontrar ajudante de pedreiro por aí, pode convidar. E se eu encontrar um empresário que está saindo da sua empresa, pode convidar. E se eu encontrar um mendigo, pode convidar. É quem vocês encontrarem pela rua, gente. É quem vocês encontrarem pela rua, convidem. Você lembra o mandamento de Jesus, Marcos 16,15? Ide por todo mundo e pregai o evangelho para quem? A toda criatura. Você sabe o que ele está dizendo? Estenda essa oportunidade para todos. Porque Deus não vai tomar ninguém por inocente no último dia. Então estenda essa oportunidade. Quantos você encontrar pela rua, convide. Convide-os. Quem vocês encontrarem, parem para vocês pensarem. Aí a princípio a gente vem aqueles questionamentos, meu Deus do céu, e eles vão estar sendo convidados para quê? Para quem ainda não sabe, bodas é o mesmo que casamento, tá bom? Porque de repente bodas, mulher dos bodes, né? Não tem nada a ver, gente, por favor, tá? Tá, bodas do cordeiro. Tá bom? Então, só para você pegar aí, bodas é o mesmo que casamento. Agora pare para você pensar. Aquele servo encontra um mendigo. Ele diz, olha, o rei mandou lhe convidar para um casamento. Qual vai ser a preocupação daquele mendigo? A roupa. Mas você sabe o que parece? O rei não está preocupado com quem vai e nem com a roupa que vai chegar lá. Pegue isso aqui a princípio que eu estou lhe dando aqui. A princípio, o rei não está preocupado com quem vai aceitar o convite e de que forma vai chegar lá na porta da casa do banquete. A princípio ele não está preocupado. Por quê? Ele não está, porque o texto nos revela que ele manda convidar todo mundo. Ele manda pregar o evangelho para toda criatura. Maus e bons. Quando ela fala que era para maus e para bons, querido, se fosse nós, o que nós íamos fazer na nossa humanidade? Eu vou convidar para o meu casamento somente os bons. E os maus? Nenhum vai entrar. Sim ou não, gente? Vamos ser honestos. Na nossa humanidade era isso que nós iríamos fazer. E de preferência, nós íamos convidar, sabe quem mais? Aqueles que em algum momento nos convidaram ou para o casamento, ou para o aniversário, para uma confraternização. Porque paga com a mesma moeda, né? Uma moeda de troca. Então Deus deixa muito claro, vestes nupciais é uma marca da graça. Porque Ele está convidando maus e bons para fazerem parte das bodas do casamento de seu filho. Das bodas de seu filho, do casamento de seu filho. Ele está convidando todos. Eu quero que você guarde isso na sua memória, guarde isso no seu coração. Ele está em todos que ele encontra pelas ruas, os servos encontram pelas ruas, todos encontram pelos becos, pelas encruzilhadas. Peguem todos, convidem, tragam todos para esta festa. Tragam todos, não deixem ninguém de fora, ok? Então a afirmação eu sustento que a veste nupcial é uma marca da graça em primeiro lugar, porque os servos do rei saíram pelas ruas convidando quem eles encontravam. Inclusive convidou você. Você não sabe como eu estava quando esse convite chegou até mim. Rua da Palha, Rua da Palha. Segundo, porque eu sustento essa afirmação aqui de Charles Spurgeon, os convidados, escuta,
não tinham condições de trajar vestes nupciais. Gente, olha aqui para mim, se eles estão convidando todos, vamos voltar lá para o mendigo. Poxa, eu me sinto honrado por ter sido convidado para o casamento do filho do rei, mas eu não tenho roupas apropriadas. O rei não está preocupado com isso. E parece que nem os próprios servos estão preocupados, porque os servos não perguntam: Senhor, e se a gente encontrar mendigos, se a gente encontrar, paupérrimos, se a gente encontrar pessoas que não têm nenhuma condição? É como se o rei dissesse: eu não mencionei nada disso, só façam o que eu mandei, convidem todos, tragam todos que vocês encontrarem para a festa de casamento de meu filho. Ele não está preocupado com isso, guarde isso, ele não está preocupado, o rei. Os convidados é uma manifestação, é uma marca da graça, porque o texto nos mostra de uma forma muito clara, a gente entende, os convidados, eles não tinham condições de trajar vestes nupciais. Agora escute isso aqui, mesmo não tendo vestes apropriadas, assim mesmo eles foram convidados. Pare para você pensar. Gente, olha, eles estão convidando, eles estão dizendo: olha, vão em casa e venham correndo para a festa. O texto diz isso? Não. Quem vocês encontrarem, tragam para a festa. Você sabe uma coisa que dá para a gente entender isso? São os convidados da última hora. Se perderem esse convite, não dá nem tempo de ir em casa. Quem está entendendo? Está me acompanhando aqui, gente? Você entende isso aqui? Tragam, aonde vocês encontrarem podem trazer. Mas rei, se não tiver veste nupcial, traga a si mesmo. Traga do jeito que você encontrar. Do jeito que você os encontrar, traga para cá, para a minha festa. Então pare para você refletir, o rei não está preocupado com isso aqui. Aí você pode me perguntar: pastor, por que o rei não está preocupado? Preste atenção nesse terceiro ponto aqui. Era costume do Oriente, os reis e grandes senhores distribuírem roupas de gala em suas festas aos convidados. Por que o rei não estava preocupado, gente? Porque quando o texto diz: vão e digam que tudo já está preparado. Vai pesquisar o que significa tudo no grego. Pastor Ebe sempre aprofunda isso. Tudo no grego significa tudo. Percebeu como é profundo? E o rei diz: falam, digam aos convidados, tudo está pronto. Então faz sentido o rei dizer: quem vocês encontrarem, já tragam direto para a festa. Não precisa em casa, não, tragam direto para a festa. Por quê? Porque o rei já tinha garantia de que ele mesmo já havia providenciado, guarde isso, ele já havia providenciado vestes para todos os seus convidados. E deixa eu ir mais além, o rei sabia quantos convidados viriam? Não. Mas ele se garantia. Rei, se vier a mais, não vem. Ninguém nunca pega o rei desprevenido. Nunca venha mais. Ele vai estar sempre pronto para receber todos que aceitam o convite dele. Amém? Então, guarde isso, a veste nupcial, ela é uma marca distinta da graça de Deus, pois ninguém se vestir, ou se veste assim à toa, gente. Você não vê alguém vestido. Pare para você pensar uma coisa. De repente você encontra alguém. Para onde que você vai desse jeito? Não é não? Por que essa admiração? Porque não é comum você estar vestido com uma festa de gala. Eu vou todo dia assim para a minha faculdade. Eu vou todo dia assim para o meu escritório. Não é normal. Chama a sua atenção quando você vê alguém bem vestido. Sim ou não, gente? Chama a atenção quando a gente vê alguém bem vestido.
porque não é comum, a pessoa olha. Então é uma marca da graça de Deus, a veste nupcial, porque a gente vê o rei se empenhando em preparar tudo para os seus convidados. É o rei que está se empenhando em fazer isso, não são os convidados. O último ou o primeiro que quis fazer isso, não passou. De quem você está falando, pastor? O Adão e a Eva chegaram com o avental. O que o avental cobre, gente? Só a frente aqui. Eles fizeram o avental de folha de figueira. Com o avental ninguém participa de festa de gala. Com o avental ninguém participa das bodas. Então guarde isso. Quando o rei manda convidar, podem mandar todos já virem direto para cá. Rei, mas se eles não tiverem roupa, não se preocupem. Isso é responsabilidade minha. Não é responsabilidade dos convidados, é responsabilidade do dono da festa. Ele se importa com isso, ele se preocupa em preparar aquilo que é necessário, aquilo que é preciso para os seus convidados. Agora, caminhe mais comigo nisso aqui para você entender uma coisa muito importante. Comparecer em um casamento com vestes nupcial é, em primeiro lugar, um símbolo de respeito pelo rei. Gente, pare para você pensar, eu estava falando aqui ainda agora, hoje de manhã eu estava falando uma coisa. Parem para vocês pensarem, se de repente, tem gente que vai casar esse ano, aleluia. Se de repente alguém me chama, me convida para um casamento. Você sabe, quando não tem lá traje, esporte fino ou social, é educado de nossa parte perguntar, sim ou não? Qual vai ser o traje? Por quê? Porque nós queremos honrar os noivos, sim ou não, gente? Nós queremos honrar. Então é respeitoso usar trajes, vestes nupciais em um momento especial. Isso é muito honroso. Agora pare para você pensar, se de repente diz, não. Qual é a roupa? É social. Acabei de comprar um jeans rasgado. É desonroso, é desrespeitoso. Você entende? Então, guarde isso. Comparecer em um casamento com vestes nupciais é símbolo de respeito. A ausência disso, que representa sinal de desrespeito e deslealdade para com o soberano. É demonstrar desrespeito. A pessoa saber que não pode comparecer de qualquer forma, salvo se ela não tiver condições. Estou falando dentro de um contexto natural nosso aqui. Se ela não tiver condições, tudo bem. Mas ela já sabe que é honroso, é respeitoso ela se vestir de acordo com o evento, de acordo com aquilo que está pedindo. O evento ele acaba pedindo. Segundo lugar, queridos, comparecer em um casamento com veste nupcial é uma demonstração de honra para com o príncipe. Em primeiro lugar, é uma demonstração de respeito para com o rei, mas é uma demonstração de honra para com o príncipe. O príncipe, ele é filho do rei que vai casar. Você entende? Em primeiro lugar, comparecer com vestes nupciais é um casamento, é honroso, é respeitoso para o rei que me convidou. E ele providenciou as roupas. Segundo lugar, comparecer em um casamento com vestes nupciais é uma demonstração de respeito para com o noivo, o príncipe que vai casar. Eu estou demonstrando muito respeito para com ele. A mensagem que os convidados com vestes nupciais estavam transmitindo ao chegar com vestes adequadas, qual era a mensagem que eles transmitiam? Nós compartilhamos de sua alegria e lhe desejamos grande felicidade junto à sua noiva. Você entende essa mensagem linda que eles estão transmitindo aqui, ao chegarem apropriadamente para aquele momento?
É isso que eles estão transmitindo. Porém, deixa eu chamar sua atenção aqui, que o texto nos fala que apareceu um homem lá no meio que não tinha veste nupcial. E a pergunta é, pastor, quem era aquele homem sem veste nupcial? Deixa eu trazer para os nossos dias. Aquele homem, nos dias de hoje, ele representa alguém que rejeita o convite feito pelo Evangelho da graça de Deus. Aquele homem representa alguém que escolheu seguir os seus próprios pensamentos e segundo a sua própria sabedoria. Representa alguém assim, alguém que fez a sua própria escolha. Mas aí vem uma pergunta: será que não deram para ele também vestes nupciais para ele vestir? Deram. Pastor, por que ele não estava lá vestido? Talvez o orgulho dele não o deixou, não permitiu com que ele então aceitasse a oferta da graça de Deus, que estava sendo representada através daquela veste nupcial. Talvez ele era orgulhoso demais para aceitar aquilo que estava sendo oferecido a ele. E ele pega, então não aceita. O que dá para entender, ele não aceita, e ele comparece do jeito que ele quer, do jeito que ele sai, ele comparece assim. Pare para você pensar, por que para os outros convidados, aquela oferta não foi penosa para eles? Porque todos aceitaram o traje, porque todos aceitaram a veste nupcial e foram para aquela festa devidamente vestidos. E somente um não foi. Por que será que ele tomou essa decisão? Pare para você pensar, querer ser convidado para pelo rei, para o casamento de seu filho, isso é para ser considerado o maior de todos os privilégios, gente. A gente precisa olhar isso com bons olhos, como um grande privilégio. Escute, você aceita a veste nupcial quando crê de todo o seu coração e se apropria da justiça dele como sendo sua. Significa aceitar como seu substituto, que carregou sobre si os seus pecados. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Paulo diz assim: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o que ele está dizendo? Cristo nos substituiu. Cristo assumiu o nosso lugar, assumiu a nossa culpa. O castigo, Isaías diz, Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele sofreu dano. Ele nos substituiu, gente. O castigo era para mim, é para você. Ele nos substituiu. Ele assumiu o lugar da culpa, sem ter tido culpa alguma, sem ter tido pecado nenhum. Então, aceitar a veste nupcial é crer de todo o coração que Jesus Cristo, de fato, Ele é esse Filho de Deus. Ele é a própria justiça de Deus. E na medida em que eu creio de todo o meu coração, eu estou recebendo dessa justiça dele. Porque senão eu vou viver em função da minha própria justiça. E quando eu entendo isso, significa aceitar Cristo como meu substituto, que carregou sobre si os meus pecados em seu próprio corpo. E pastor, o que significa recusar estas vestes? Recusar estas vestes significa decidir comparecer na festa de casamento sem veste nupcial. Aí não vai funcionar. Não vai dar certo, infelizmente. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 3, esse versículo nós lemos na semana passada, Gênesis 3, 21. A igreja pode ler comigo, é bem curto o versículo, 1, 2, 3, já. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Quem fez? Deus. Deus fez vestes apropriadas para Adão estar diante dele, Adão e Eva.
para eles serem aceitos. Não foram as vestes que eles fizeram, os aventais, foram as vestes que o próprio Deus fez, baseado no sacrifício de um animal inocente, ou de animais inocentes, que já simbolizava aquilo que Cristo iria fazer. O sacrifício dele seria o suficiente para que os nossos pecados fossem cobertos, fossem apagados, e Deus pudesse nos aceitar por intermédio do sacrifício dele. Eu posso ouvir um amém da sua parte? Eu quero ler com você, olha esse texto, eu acho tremendo. Isaías capítulo 61, versículo 10. Me acompanhe aí, por favor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de quê, gente? De vestes de salvação, e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Ele está dizendo: eu tenho um grande motivo para me alegrar no Senhor. Qual motivo é? Ele diz: ele me cobriu, ou seja, me vestiu com vestes de salvação. Ele me envolveu com o seu manto de justiça. O que ele está dizendo? Olha, a minha justiça não foi o suficiente para Deus me receber. Eu precisei abrir mão da minha justiça para receber a justiça dele. Eu precisei abrir mão das minhas vestes para receber as vestes de salvação dele. Você entende? Então a gente vê, é uma ação de Deus, é uma ação de Deus. E você sabe uma coisa que o inimigo tem trabalhado muito, queridos, é procurar cegar o entendimento de muitas pessoas, e elas continuarem trabalhando arduamente para conseguirem chegar no céu do seu jeito, da sua maneira. Enquanto que o Senhor, ele chega com Adão, ele vê Adão vestido com um avental. Não é o suficiente, Adão. Ele tira o avental e coloca vestes que ele mesmo fez, as vestes. Agora, caminhe mais um pouco comigo aqui. O texto nos fala que o rei entrou na sala do banquete para ver os seus convidados e para cumprimentá-los. O texto nos mostra que ele entrou naquela sala. Agora imaginem a alegria e a reverência de todos diante daquele que estava ali. Mas preste atenção, não era qualquer pessoa, era o rei, e era a presença dele que iria coroar aquela festa. Agora pense comigo, eu me lembro, a gente está, imagina a festa de casamento, está todo mundo sentado de frente para o altar, né? Aí de repente, a cerimonialista dá um sinal para o tecladista. Todo mundo vira de frente para a porta e já fica de pé, porque é honroso receber a noiva de pé. Sim ou não, gente? Às vezes tem alguém lá que diz assim: levanta que ela está entrando. Mas alguém que entende, ninguém precisa me mandar. Eu quero honrar a presença de quem está entrando, me levantando, e eu, acredite, eu já vi. A noiva está entrando aqui, e tem convidado que está de costa para ela aqui, olhando lá. Por nada, para decoração, para ninguém lá. É honroso isso? É respeitoso isso? Agora imagina o rei entrando, gente. O rei entrando. Imagina os convidados. Como é que os convidados ficam? Meu Deus. Gente, se a pessoa estava comendo, estava... né? Limpa na... Esquece guardanapo naquela hora, né? Limpa. Meu Deus do céu. Não é qualquer pessoa que está entrando. Se eu entrar, você pode ficar sentado, mas se for o rei, por favor, não o receba de qualquer forma. Agora escute uma coisa que eu quero lhe dizer.
Você sabe por que muitas vezes o rei, ele não entra? Porque às vezes ele não é honrado devidamente. Posso falar? Vou falar. 1h40 de culto. Tem gente que não consegue ficar sem olhar o celular. Olha aqui para mim. É uma urgência. Ok, tudo bem. Mas meu irmão, fulano é mais importante que o rei. Então se o rei, para você pensar, se o rei olha, e ele diz, não, eu não vou comparecer porque tem outra coisa mais importante do que a minha presença. Ou não? Entende? Eu só quero que você reflita comigo, imagine quando o rei entra, como esses convidados se comportam. De que forma eles se comportam diante dele? Meu Deus, eu viajei aqui nisso aqui. Eu viajei imaginando a forma como eles estavam ali, se comportaram na presença dele. Imagino todo mundo ficando de pé, todo mundo, se regozijando, porque era, meu Deus, quem é que está entrando aqui? É aquele que me mandou convidar. Eu não tinha vestes. Ele providenciou as vestes para mim. E quando eu cheguei, o banquete já estava preparado, gente. Meu Deus do céu! Meu Deus, imagina ele chegando. Olha aqui para mim. Às vezes acontece o seguinte, você sabe qual é um grande problema? Deixa eu falar um negócio aqui. Eu espero que, não vou nem perguntar, porque eu não sei realmente se tem, mas eu espero que não tenha nenhum vigia aqui. Quem vigia aqui vira noite, vigiando? Porque tem alguns, lá no Pará eu conheci vigias que tinham um kit, que levava para o trabalho. Uma lanterna e uma rede. Você já imagina, né? Como é que vai ser a noite? Noite difícil. Aí o patrão chegou de manhã, eu ouvi falar que foi verdade isso, gente. O patrão chegou de manhã na empresa, o vigia chegou com ele, patrão, eu queria lhe contar uma coisa. O que foi? Patrão, essa noite eu tive um sonho com o Senhor. Sonhei que o Senhor ganhava muito dinheiro, ficava muito rico. O patrão ficou ouvindo, quando chegou no final, o patrão olhou para ele e disse, tu está demitido. Mas por que, patrão? Te contratei para te vigiar, meu irmão. Não foi para te dormir, cara. Jeová. Ai. Olha aqui para mim. Acho que foi por isso que o prefeito lá de Monte Alegre colocou para funcionar, é sério isso aqui, para funcionar o vigia dos vigias, lembra disso? Era, gente, tinha o vigia dos vigias. Era para pegar esses que andavam com esse kit. Era sério o negócio. Por que eu estou lhe falando isso aqui? Olha aqui para mim. Porque tem gente, infelizmente, que só se torna alguma coisa, que só faz alguma coisa na frente. Ei, o rei está chegando, te arruma. Não. Ele é esperado. Ele é esperado. Então ele precisa ser bem-vindo, ele precisa ser bem aceito, precisa ser bem recebido, com honras, com respeito. Por que Jesus não pôde fazer muita coisa em Belém? Em Nazaré, perdão. Porque o receberam de forma desonrosa. Este não é o filho de José?
Não é filho de Maria? Os irmãos deles não vivem entre nós? E está escrito que eles se escandalizaram dele. Que perda! Que perda! Ai, Jesus diante de Jerusalém chora: ó Jerusalém, Jerusalém, ah, se ainda hoje tu reconhecesses o que te é devido à paz, mas isso está oculto de ti. Dias virão em que os teus inimigos te cercarão com trincheiras, arrasarão a ti e aos teus filhos dentro de ti, porque tu não reconheceste a oportunidade da tua visitação. É um grande insulto para o rei alguém querer estar em sua festa de qualquer jeito, já que o mesmo disponibilizou vestes para todos os seus convidados. Mas só que infelizmente, sabe, pode ter aqueles no meio do povo, que diz: eu quero ir à festa, mas eu não quero ir com veste nupcial. E aí? Tem uma saída, não vai. Pronto, não vai causar problema para ninguém, não vai. Eu não quero ir, mas você sabe o que tem acontecido? Escute. Muitos, o que têm procurado fazer, ou tentado fazer, têm tentado adequar o evangelho ao seu estilo de vida. Estão tentando diluir o evangelho para se adequar à sua vida. Olha, se me aceitarem do jeito que eu sou, eu posso aceitar. Eu não sei se o rei vai aceitar. Porque o máximo que eu posso lhe fazer é levar para minha casa. Dar um banquete de acordo com as minhas posses. Mas nunca vai se comparar ao banquete do rei. Eu não tenho vestes apropriadas para lhe dar. Olhe para o seu irmão e diga: o evangelho de Cristo não é barato. Diga: ele não é diluído. Amém? Escute, o texto nos mostra um homem que atendeu ao convite e compareceu ao banquete. Ele foi recebido pelos servos. Escute, ele recebeu também o convite, atendeu ao convite, foi recebido pelos servos e entrou. Mas ele não pôde passar desapercebido aos olhos do rei. Gente, imagina no meio da multidão, o rei consegue perceber um que não está com traje, com veste nupcial. O que a gente aprende com isso? Que nós podemos passar desapercebido aos olhos dos homens, mas não passamos desapercebidos aos olhos do grande rei. Não conseguimos passar. Está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 13: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Pode esconder do esposo, da esposa, dos pais, dos filhos, do pastor, da ovelha, do líder, mas todas as coisas estão descobertas e patentes, visíveis aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Isso é Bíblia, isso é palavra de Deus, é a palavra que nos mostra isso. O rei viu claramente o erro, e por isso ele mandou expulsá-lo para fora, para as trevas. Ele disse: ali haverá choro e ranger de dentes. E ouça o que eu quero falar, igreja, que isso não aconteça com nenhum de nós. Que isso não aconteça comigo, que não aconteça com vocês, em nome de Jesus. Eu estou chegando à conclusão. Eu quero ler Mateus capítulo 22 com você. Tem 12 versículos que eu quero ler. Na verdade 3.
O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes, o que? Estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos. Me ajude nessa pequena frase. E tudo está pronto. Vinde para as bodas. Gente, isso aqui não é só um convite, meu Deus do céu. A gente, por educação, pergunta: o que eu preciso levar? Não é não? O que eu preciso levar? A gente não tem nada às vezes, né? Tomara que ele diga nada. Que por educação a gente está sem nenhum dinheiro e ainda pergunta: o que a gente precisa levar? Mas está aqui, como diz, com o dedo trançado. Tomara que não peça nada, tomara que não peça nada. Não é não, gente? Por educação a gente pergunta, mas não tem nada. Imagina o rei dizendo: Elcio, eu já preparei o banquete. Eu já preparei o banquete. Eu já providenciei, Elcio, vestes para ti. O convite eu mandei entregar nas tuas mãos. Alguém foi entregar para ti esse convite. E eu preparei tudo. Senhor, o que eu devo levar? Não leva nada não. Eu já preparei tudo. Meu Deus, pense isso comigo. Aí a gente vai olhar para o Salmo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Porque pare para você pensar, o convite é dele, a festa é dele, as vestes são dele, e todo o banquete é dele. E eu sou apenas um convidado para fazer parte e desfrutar de tudo. O que eu vou trazer para mim? Que glória! Que glória o Elcio vai ter nisso? Nenhuma, gente. Nenhuma. É porque ele que providenciou tudo, ele fez tudo. Mas acredite, ainda tem aqueles, como diz o texto, mas estes não quiseram vir. O grande rei diz: eis que já preparei meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Vinde para as bodas. Esse é o grande convite dele. Ele diz: tudo já está pronto, significa o convite é do rei, as vestes é do rei, o banquete é do rei. E ele acrescenta: vinde. Fique de pé, por favor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu quero lhe dizer uma coisa. Isso aqui está muito forte no meu coração. Hoje é uma noite de salvação. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Porque a veste nupcial é uma marca da graça. Porque os servos saíram pelas ruas convidando quem lhes encontravam, maus e bons. Porque a veste nupcial é uma marca da graça. Porque os convidados não tinham condições de trajar vestes nupciais. Porque a veste nupcial é uma manifestação da graça, é uma marca da graça. Porque era costume no Oriente os reis e os grandes senhores distribuírem roupas de gala em suas festas aos seus convidados.